Olá, aqui é Viviane Carvalho, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou responder aqui algumas perguntas que eu recebi, que eu acredito que deve ser a dúvida de muita gente. Como precificar um imóvel? Qual a melhor maneira de alcançar um valor justo para o imóvel? Nós temos algumas metodologias, dentre elas o método comparativo de dados do mercado com inferência estatística, que é o método que você compara vários imóveis assemelhados ao seu imóvel avaliando, que é o imóvel que você estiver avaliando. E é o método solicitado por todas as instituições bancárias em todo o território nacional. Ou seja, ele é o mais utilizado no dia a dia, no trabalho, para entrar no mercado e tudo isso. Mas, além dele, é importante você saber que existem outros métodos. Vou falar mais dois aqui que são muito utilizados também, que é um método evolutivo para quando você precisa avaliar imóveis atípicos, imóveis maiores, né, que você tem mais dificuldade de comparar os dados. Então, você utiliza esse método principalmente no setor judicial. É muito comum precisar avaliar imóveis de maior porte. E o melhor é que, quando é para esses setores judiciais ou particular, você acaba podendo cobrar a mais, porque é um imóvel mais atípico. E tem também o método involutivo, menos comum, mas que para parcerias com incorporadoras, construtoras, ele é indispensável para avaliar grandes áreas de terras. Quais são os critérios para avaliar? São vários, né? Nós nos baseamos na norma de avaliação. Mas além do que está escrito na norma, o que não está escrito em lugar nenhum, que vocês precisam saber, é que a forma de trabalhar reflete na consistência do seu trabalho, diretamente. Então, o primeiro passo é fazer uma coleta de dados muito bem feita, escolhendo ali já as variáveis que você vai utilizar. E a gente já parte para um outro ponto, que é a definição das variáveis. Então, coleta de dados, definição das variáveis são dois pontos fundamentais para a qualidade do seu laudo e do resultado final da sua avaliação. Além disso, nós temos também critérios como o grau de fundamentação, que vai do 1 ao 3, e quanto mais elevado, melhor. E aí a norma ela traz, para se enquadrar em cada grau, o que você precisa ter no seu laudo. Só que ela traz assim, meio falando que nem grego, né? Então, a gente precisa traduzir isso para facilitar. Então, cada grau tem os seus requisitos mínimos a ser atendidos e deve ser muito bem interpretada para evitar erros e eliminações em credenciamentos. Temos também graus de precisão, temos também os intervalos, mínimo, máximo ali do seu intervalo de confiança, temos campo de arbítrio, temos significância do seu modelo estatístico, coeficiente de determinação, normalidade de resíduos, tudo isso é o que vai determinar a qualidade do seu laudo para ele se tornar aí inquestionável ou podendo ser questionado, mas que já esteja preparado para isso. Vamos para o próximo, como cobrar pelo trabalho. Quando a gente fala em cobrar pelo trabalho, nós estamos falando em calcular os honorários, ou para um caso particular, ou para uma parceria, ou para um caso judicial, seja como assistente técnico, seja como perito judicial. Então, é muito importante você ter em mente que nessas áreas, além dos bancos, os honorários são calculados, na maioria das vezes, através do cálculo com hora técnica. Então, em cada caso é um caso. Mas, no geral, é importante ter uma tabela, como nós temos, ter uma tabela onde você coloca, com base na hora técnica, que varia aí, dependendo da região, mas entre 300 e 528 reais, você poder colocar quantas horas foram gastas na coleta, quantas horas foram gastas em cada etapa do laudo, por isso é importante conhecer todas as etapas, colocar quantas horas você gastou para se deslocar, qual foi o custo para se deslocar, para ir lá fazer a vistoria, enfim, você precisou imprimir, xerocar documentos, coloca o valor disso também, e o custo de tudo isso, e no final você faz essa soma, coloca os impostos e tudo mais. É importante saber que quando é para judicial, quase 100% das vezes vocês vão ter uma contestação igual em relação ao valor estabelecido. Então, vocês já têm que ir sabendo disso, que é muito comum, tá? Mas nem por isso você precisa derrubar o seu valor absurdamente, tá? Mas é importante já estar ligado nisso aí.
rentabilidade, faturamento por banco. Falando em honorários, faturamento de banco é sempre o seguinte: as ordens de serviço, elas já vêm com valor estabelecido, não é você que calcula os honorários. Nos bancos, o funcionamento é assim: cada atividade que você seleciona tem um valor, e eles têm valores diferentes, assim como dependendo da metragem do imóvel. Então, as ordens de serviço que você se cadastra nas atividades, elas vêm com um valor já pré-determinado. Vem o valor do serviço mais o valor do deslocamento, tá? Então, ali você já vai ter uma previsibilidade de quanto você vai tirar lá no outro mês, porque já é o que você está trabalhando agora, por exemplo. Em relação a valores, os laudos simplificados, que são aqueles que eu sempre recomendo começar por eles valem, dependendo da instituição e da atividade, de R$ 430 a R$ 1.450. A gente fala muito, né, em Caixa Econômica. Um laudo simplificado da Caixa é R$ 430. A Caixa está com o edital suspenso agora. Mas olha, o BNDES, ele tem o mesmo laudo valendo 3 vezes mais, que é R$ 1.450. O Banco do Brasil já é uns 400 e pouco também. Então, se você escolhe uma região boa, uma região que vem uma quantidade legal de ordem de serviço, você consegue aumentar o seu faturamento, sabendo fazer uma rota de vistoria e atuando até para mais de um banco, você potencializa isso. Então, não é só saber avaliar, você tem que saber se mexer no mercado, saber incluir cidade, saber onde você tem que ir, quais são as cidades que vêm serviço, lembrando que quanto menor a cidade, é mais difícil a fase da coleta de dados amostrais, você precisa saber disso. Mas não é impossível, se você consegue fazer de uma grande, e com a metodologia certa, o direcionamento certo, você consegue fazer a coleta de um pequeno também, tá? Então, aí, vamos dizer, se você fizer 3 laudos, por exemplo, do BNDES no mês de R$ 1.400 e poucos, só se vier só 3 laudos no mês para você já vai ter aí mais de R$ 4.000 só do BNDES. Então, você pega mais o Banco do Brasil, por exemplo, já vem mais alguns aí, vamos dizer aí que você, pelo menos uns R$ 5.000 você vai tendo. Mas é claro que varia de uma região para outra região. E eu estou falando por baixo, falando com o que nós temos no mercado hoje, né? Porque eu não estou me apegando às possibilidades que pode aparecer. As possibilidades que forem aparecer, vocês já vão estar preparados, e aí vocês vão aumentar o faturamento. Mas você tem que trabalhar com o que tem hoje e tomar muito cuidado para não perder as oportunidades que estão abertas. Porque edital é assim, encheu quadro técnico, supriu as atividades e tal, fecha. E depois abre novamente quando precisar de novo. Então, são oportunidades que não dá para esperar uma próxima chance, tá bom? Então, qual a frequência de abertura do edital da Caixa Econômica Federal e qual o histórico de abertura? Olha, gente, teve uma galera que entrou em 2015, no edital de 2014, começou a trabalhar em 2015, teve em 2015, fazia 5 anos que não abriu o edital da Caixa. E aí abriu, e aí, nossa, foi show, né? Abriu o edital depois de 5 anos fechado, imagina, né, quantas pessoas que não queriam entrar. Então, em 2015, abriu. Depois abriu em 2016, não demorou 5 anos, né, falando aí do histórico. Abriu no ano seguinte e eles quebraram o padrão. Não veio mais a cada 5 anos. Depois abriram 2 vezes consecutivas e agora não sabemos quando vai abrir. Não tem um padrão. Pode ser que abra logo, pode ser que demore, mas sabe o que é importante? É que você esteja com o material preparado, porque o edital da Caixa, ele é extremamente limitado no quesito prazo. Então, não dá tempo, por exemplo, não dá tempo de abrir empresa quando abre o edital, porque só a sua documentação lá na Receita Federal, mais o tempo que vai demorar o seu PJ lá no Conselho de Arquitetura ou de Engenharia, já deu o prazo, você já perdeu o edital. E é algo que, se você já vier trabalhando com laudos, vamos dizer que você já vem aí faturando R$ 7.000 com laudos de avaliação aí, né, durante esses tempos. Depois que você entrar para a Caixa, isso pode passar de R$ 10.000 se você somar tudo isso. Então é por isso que eu falo, eu trabalho com o que tem aqui hoje, mas com o seu olhar e a sua preparação já para pegar as próximas oportunidades quando elas vierem, tá? Até porque
quem está se preparando hoje vai ser quem vai entrar no próximo edital, quando abrir. Porque quem for se preparar em cima da hora, provavelmente ou não consegue a tempo, ou faz correndo e não consegue entrar porque manda algum detalhezinho errado e aí ferra tudo, perde a demanda inteira, tá? Quais são as expectativas para o edital do BNDES? Gente, o edital do BNDES é um edital inédito. Ele não houve antes. É um edital novo. Então, eu não posso te falar com base em números, né? Que dessa forma seria, se a gente tivesse os números para te falar, seria muito, muito bom, né? Eu também gostaria de ter, mas não tenho. Mas, pensa comigo. O edital do BNDES, ele foi lançado porque o BNDES foi contratado para cuidar da infra do Brasil. Portanto, vão haver desapropriações. No Brasil saiu notícias recentemente da quantidade do déficit aí, do habitacional e tudo isso. Então, se foi o banco responsável para isso, a gente tende a esperar uma demanda legal. De qualquer forma, é importante você saber que como o valor do laudo do BNDES é bom, fazendo 2, 3 laudos que vier, você já está super no lucro, porque já aumenta aí mais de 4 mil reais o valor do seu trabalho hoje. E tem gente que eu tenho visto que está ganhando 3 mil reais hoje no mercado, trabalhando o mês inteiro. Um laudo de avaliação, você não vai demorar um mês inteiro para fazer. É um laudo, por exemplo, simplificado de 1.400 e poucos reais, você vai ter que entregar ele em 4 dias úteis ou 7 corridos. Ou seja, vai trabalhar, vamos dizer, 20% do tempo que você trabalha o mês inteiro para ganhar o mesmo valor, ou menos até, tá? Então, é isso que tem que estar esperto, tá? Em relação a quando vai começar a vir serviço, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, nos meus network com avaliadores do Brasil aí, eu tenho percebido que nós temos recebido informações e tal, mas não se sabe ao certo, mas as informações que vêm aí no Brasil é que comece a ser emitidas demandas no meio do ano, ali por volta de junho e julho. E faz todo sentido, por quê? A turma que foi convocada, que já saiu a aprovação há 3 meses atrás, provavelmente vai ser a que primeiro vai receber demanda. Agora, no final de abril, dia 20 e poucos, eu recebi um e-mail do próprio BNDES, onde diz que dia 26 sai o resultado dos próximos, da segunda turma convocada, certo? E a próxima é em setembro. Então, é esse tempo aí justo que vocês têm para se preparar para isso. Próxima turma de convocados em setembro. A gente não sabe até, vamos dizer, até quando fica, e por isso que eu sempre bato muito nessa tecla, tá? Não percam as oportunidades que vocês têm hoje, que é elas que vão te dar segurança para crescer e crescer mais rapidamente possível. O edital do BNDES, como eu disse, os primeiros que foram convocados vão ser os primeiros, provavelmente, a receber as demandas, porque os editais, geralmente, eles funcionam da seguinte forma. Eles vão emitindo as demandas de acordo com a lista de convocados. E outra coisa que é muito importante, que pouca gente sabe sobre editais de credenciamento, é que não é concorrência. Não é concorrência. É credenciamento. Qual que é a diferença? Numa concorrência, você está disputando com o outro. Agora, num credenciamento, você acertou tudinho, tudo, você passou, você está dentro. Você errou um negocinho desse tamanhozinho, você está eliminado, você está fora. Então, é por isso que é importante mandar um laudo e um material de alta qualidade, tá? Como entregar no prazo e se organizar para trabalhar direitinho? Quando a gente fala em trabalhar principalmente com bancos, mas com judiciais também, mas os prazos judiciais são maiores porque os laudos são completos, são laudos maiores também e laudos aí de cerca de 5 mil reais. Nos bancos, que eu acredito que tenha sido a respeito disso essa pergunta, geralmente os prazos de laudos simplificados são de aí, 7 dias, mais ou menos, 7 dias corridos. Então, o que você faz? Você separa o trabalho de escritório do trabalho externo.
Então, o trabalho de escritório é o quê? É coleta de dados, é montagem de modelo estatístico, é conferência de documentos, é toda essa parte. Fazer toda uma análise, é essa parte. Quando a gente fala em trabalho externo, é ir para a vistoria. É você que tem que ir para a vistoria. Ou o seu responsável técnico, se você for o PJ, que está fazendo parceria com o responsável técnico. Então, você divide dessas duas formas. Assim, você consegue conciliar. Então, eu dou uma dica importante. Dificilmente saio para a vistoria no primeiro dia que o serviço chega. Eu geralmente saio uns 2 dias depois que o serviço chega, porque eu espero chegar mais alguma coisa para dar rota de vistoria e poder fazer isso. Geralmente, eu saio com uma média, né? Hoje, num período pandêmico aí, eu saio com uma média de 7 vistorias, tá? Por vez. Então, já cheguei a sair com 4, já cheguei a sair com 12. Assim, 12, você sai cedinho e volta de noite, né? Mas, no geral, você saindo, por exemplo, 7 horas da manhã e retornando 5, 6 da tarde, você consegue cumprir a sua rota da semana. E depois você foca no seu trabalho de escritório. E é muito importante, se você trabalha já fazendo projeto, fazendo obra, né? Com todas essas outras áreas, você consegue organizar dessa forma e fazer vistoria, por exemplo, no sábado, se você conseguir agendar previamente com quem vai acompanhar a vistoria com você, vai abrir o imóvel para você. Então, é possível conciliar, tá? Que em um dia da semana você faz a rota que você precisa. Mas para isso você precisa ser esperto e com uma mesma empresa não pegar uma região aqui, né? Então, porque senão você vai ter que sair 2 vezes, uma vez para cada lado, né? Então, vamos lá. Como alcançar minha emancipação financeira e profissional? Essa eu gostei. Assim, adoro expandir, adoro a ideia de empreender. Eu acho que a avaliação tem que ser levada junto com isso para ter um grande diferencial. A área de laudos de avaliação, ela abre um leque de possibilidades para você. Se você se encontra num momento se sentindo estagnado, parado no mesmo lugar, e não vê para onde crescer com outras áreas da construção civil, é porque está todo mundo fazendo isso. Então, como tem menos pessoas fazendo laudos de avaliação, o fato de você entrar nessa área, você se capacitar, entender aquilo realmente, te torna um profissional diferenciado. E isso, por si só, já te abre opções. Você pode trabalhar de forma autônoma, abrindo aí a sua própria empresa, você pode fazer parcerias, e você pode, ainda que você esteja trabalhando em um lugar, ter uma capacitação absurda, muito grande, capacidade de negociação, e em relação até mesmo ao seu salário, você vai estar trazendo uma expertise nova para dentro da empresa, né? Então você tendo um diferencial, você passa a ser mais valorizado. E isso repercute no quê? No seu faturamento, seja de forma autônoma, em parcerias ou até onde mesmo você trabalha. Então, você precisa ficar muito ligado nisso, porque é uma área que te permite crescer, expandir de várias formas. Você pode expandir abrindo mais de uma empresa, você pode expandir, isso eu aconselho para depois, tá? Você pode expandir aumentando atividades, você pode expandir fazendo parcerias, enfim, de várias formas, aumentando cidades, então aí já tem um leque, né? Mas além disso, você pode também potencializar e retroalimentar a sua área de projetos. Eu não te disse que dá para você conciliar e aumentar o seu faturamento fazendo até as vistorias no sábado? Então, você já pensou em fazer uma parceria aí com um construtor da sua cidade? Construtor assim que constrói um monte de casa Minha Vida? E que muitos deles têm um prejuízo enorme porque vivem reprovando as casas deles porque eles não constroem da forma que os bancos pedem? Se você consegue uma parceria, por exemplo, com um construtor desse, até para fazer o projeto, já que você já sabe como é na outra ponta, como é fazer a avaliação, o que a casa dele tem que ter, você pode fidelizar esse cliente e você ganha com laudo, ganha na área de projeto e é assim que você vai crescendo e tendo um diferencial realmente. E dessa forma, você aumenta a sua autoestima profissional e você pode cobrar o justo pelo seu trabalho, porque você sabe mais do que os outros que estão ali com você. Para elaboração de laudos, você recomenda a utilização de algum software? Super! Eu recomendo o TSS Reg. E eu recomendo ele porque eu uso ele há anos.
anos. Eu aprendi com ele, né? E o pessoal fala assim, mas será que eu vou conseguir aprender a fazer isso? Gente, você não aprendeu AutoCAD? Você aprendeu AutoCAD, você consegue mexer no TS, você consegue aprender a fazer o processo de laudos, desde que você tenha um direcionamento, um acompanhamento e uma metodologia correta, adequada para encurtar seu caminho. Então, o TS, eu gosto muito dele, eu acho ele prático e de fácil visualização, né? Você se adapta facilmente a ele. Gosto muito e uso há bastante tempo e padronizo a utilização com ele. Quais os cuidados para fazer uma boa avaliação? Olha, gente, primeira coisa é saber uma linguagem técnica e saber escrever, saber colocar os resultados bem fundamentados pela modelagem estatística no seu laudo, de forma que evite lacunas para questionamentos. Porque no judicial, por exemplo, vai existir questionamento, mas você vai responder de forma adequada, porque o seu laudo está forte, ele não está frágil, né? De acordo com a norma de avaliações. Além disso, você saber transferir para a sua modelagem, para o seu trabalho, as características físicas, qualitativas ou quantitativas do imóvel. Isso é extremamente importante. Transferir as características em formato de variável, ou seja, expressar as características dos imóveis de forma numérica, pela qualidade ou pela quantidade, dependendo da variável. Como fazer meu primeiro laudo? Quais são os documentos necessários para credenciamento? Vamos por parte? Como fazer meu primeiro laudo? Seu primeiro laudo, ele tem que ser aquele laudo assim, mais show da sua vida. O seu laudo, acho que tem que ser um dos seus melhores laudos da vida. Por quê? Ele vai ser, como eu sempre digo, a chave de entrada no mercado. Então, é ele que vai te dar o norte, é ele que você vai usar para se credenciar em bancos. Tem bancos que pede 1, tem bancos que pede 2, e dependendo da atividade, né? É ele que você vai usar para apresentar no seu portfólio, é ele que você vai usar para tudo. E ele precisa ter todos os requisitos da norma. Só que se você pega a norma para ler, você não entende muita coisa, porque é uma linguagem bastante técnica, né? Então, a melhor forma de você fazer um laudo bem feito é entendendo qual que é a tradução ali das coisas que estão na norma, porque uma coisinha assim é muito fácil de errar. Ou um errinho de interpretação mesmo. Então, não pode faltar os requisitos da norma e os itens de um laudo completo para ele ser considerado válido do começo ao fim pela norma. Quais são os documentos necessários para credenciamento? Isso aqui, gente, depende de edital para edital. Mas no padrão geral, é muito importante você saber que você precisa estar em dia com o SICAF. O SICAF é um sistema unificado, onde você coloca toda a documentação lá dentro e você se mantém em dia durante todo o processo do edital. Então, lá dentro vai ter todas as suas certidões, tudo para mostrar que você está redondinho. E é aí que a coisa pega, porque quando abrir um outro edital, por exemplo, qualquer oportunidade, uma licitação no seu município, uma licitação para avaliação no município vizinho, qualquer situação que seja um montante legal também em termos de faturamento, você tendo o SICAF pronto, você já pode enviar a pasta técnica, entendeu? Você pode fazer um ajustezinho ou outro, anexar alguma coisa, mas o seu SICAF está pronto. Porque só o SICAF você demoraria um bom tempo para tirar, para fazer, porque ele depende de algumas outras certidões. Então, é algo que ninguém te fala como fazer, mas é um sistema unificado onde você coloca todas as certidões ali de PJ para você se credenciar em bancos e é inclusive, dos requisitos. Mas, espera aí. Se eu não tenho SICAF ainda e eu quero entrar agora para o BNDES, Banco do Brasil, e aí não vamos esquecer dos outros, Banco da Amazônia, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Banco de Minas Gerais, Banco do Nordeste, porque aqui nós estamos falando em termos de Brasil. Então, os editais, geralmente, eles abrem uma brecha assim, que você pode mandar os documentos, um por um, né? Você pode escolher a opção de enviar os documentos, todas as certidões que o edital pede, em vez de estar tudo lá no SICAF. Então, o que você pode fazer? Para agilizar, dá para mandar todos os documentos. Enquanto isso, você vai cuidando do SICAF e deixando ele redondinho para a hora que te chamarem para assinar contrato, você
já estar com seu CICAF pronto, sem preocupações. Então, tem estratégias para mexer e para agilizar o seu caminho, né? Em relação a tempos, por exemplo, de contratação, é muito variável. Tem bancos que sai a lista de convocação e demoram 3 meses para chamar. Tem bancos que demoram coisa de 1 mês. Na minha época, eu fui chamada... Se eu tivesse deixado para me preparar depois, eu estava ferrada, porque eu fui chamada 1 semana depois. Já na renovação do contrato, que é muito importante você saber, uma vez que você entra para um banco, geralmente você tem um contrato, na maioria deles, por 5 anos assinado, então já existe uma previsibilidade aí de faturamento, e depois você pode renovar, que se você já está dentro, você pode continuar dentro de uma forma muito mais fácil. Então aí você vai de 5 em 5 anos, né? Quais os pontos que não podem faltar? São os tópicos da norma e que eu comentei aqui, grau de fundamentação, graus, né, a planilha de coleta de dados, grau de precisão, todas essas informações aí, tá? E não são perguntas, mas eu recebi 3 comentários que me chamaram muito a atenção. Um deles foi: além da possibilidade de uma boa renda, gosto da dinâmica que envolve todo o trabalho efetivamente. Tamo junto! Por quê? Eu trabalhava com projeto e eu tinha que ficar sentada. Vocês devem estar vendo que eu não consigo ficar muito quieta, né? Então, assim, eu estava sentada na frente do computador e ficava ali o dia inteiro. Gente, aquilo não era pra mim. Eu precisava saber que eu podia sair, podia voltar, ligar, pedir dados, conversar, entende? Essa dinâmica é fundamental, porque quando você está cansando do escritório, você vai para a vistoria. Quando você está cansando da vistoria, você volta para o escritório. Então, realmente, eu concordo e eu só quis dizer isso. A outra coisa é: não tive muita sorte com mão de obra para a execução das obras. Dessa forma, quero fazer algo que dependa somente dos meus esforços. Ter uma expertise a mais. Expertise a mais? Com certeza. Você vai ter, não tem como. Inclusive, para aplicar em obras, se você quisesse continuar com obras. Porque eu recebo, mas assim, tanta ligação de pessoas que trabalham com obras ou com engenheiros, né, que desenvolvem as obras para os seus clientes, que não entendem o que está escrito nos laudos que a gente faz. E olha que a gente tenta colocar da forma mais simples possível, mas é uma linguagem técnica, né, para fundamentar o laudo. Não entende, então, assim, eu diria que com 60% dos casos ligam para perguntar o que você quis dizer aqui nessa mensagem. Assim, a gente explica, mas se a pessoa não entende, o risco dele fazer errado de novo é muito grande, porque o avaliador não vai instruir, não vai ser corresponsável. Ele vai falar: olha, fez errado isso. Essa é a função, apontar. E não apontar o erro e não apontar soluções. Esse é o papel do avaliador. Já do engenheiro da obra é apontar a solução o tempo inteiro. Você está em casa, a pessoa te liga, né? Você já dá uma palpitação no coração, o que aconteceu na obra. Então, eu sei muito bem, eu já acompanhei a execução quando eu fazia projetos e execução, e eu sei a dor de cabeça que é encontrar mão de obra qualificada. Às vezes você projeta uma coisa, se dedica a uma coisa, aí cai na mão de quem vai executar, o negócio vira um monstrinho. Então, é muito difícil, eu sei bem como é. E realmente, laudos vai depender de você, do seu método, do direcionamento e da velocidade que você quer chegar naquilo. Então, para isso, quanto você vai dedicar ao seu primeiro ou segundo laudo. Então, o outro comentário que eu tive também foi: aumentar a minha área de atuação e, consequentemente, retorno financeiro. Aqui, eu percebi que era alguém que provavelmente já conhece a área de avaliação, já trabalha com laudo de avaliação, pelo que eu tinha visto, e é alguém que quer aprender a expandir. E isso realmente na área de laudos é importantíssimo, aprender a expandir. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Antes, quando começou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida e tal, o pessoal tinha escritórios de avaliação mais físicos. Hoje nós estamos mais em home office, então as nossas despesas já são menores. Ok, que teve uma época, quando começou Minha Casa Minha Vida, que ninguém tinha casa, todo mundo saiu comprando casa, os extratos dos avaliadores, dos escritórios de avaliação, era cerca de 50 mil reais, né? Se eu estivesse naquela época, eu ia estar te falando 50 mil reais, né? Agora, hoje, você trabalhando em casa e você sabendo lidar com o mercado, você atinge 10 mil reais,
Então, é extremamente importante você saber se mexer no mercado. Gente, caiu a demanda de uma atividade, por que você não colocou outra? Já coloca. Caiu, essa cidade está com menos demanda, aumenta a região. Agora é o seguinte, quando você estiver trabalhando, por exemplo, o Banco do Brasil, ele limita você a escolher até 5 cidades polo. Mas é o suficiente, porque 5 cidades polo, ela vem com outras. BNDES, você já escolhe o estado, e aí você pode aceitar ou não o trabalho. Mas eu recomendo que, se estiver ao seu alcance, você realize o trabalho, porque eles pagam deslocamento, tá? Agora, o que é muito importante também? Você já entrar nesses, já entender quais são as cidades aí da sua região que vem mais quantidade de laudos e guardar essa listinha, porque nas próximas oportunidades você já vai direto, já escolhe direto as cidades com maior demanda, tá? Então, vocês precisam ficar atentos a isso também, tá? Então, eram esses os comentários também que eu queria trazer aqui para vocês, para compartilhar. Agora que você viu todas as perguntas aqui junto comigo, o que você precisa entender é que não é de pergunta em pergunta que você vai se tornar um avaliador que ganha até R$10.000 por mês. Porque um errinho, um detalhe, te elimina de qualquer processo, como eu vou te mostrar um caso aqui. Na avaliação, foi adotado o valor mínimo do intervalo de confiança, em relação à estimativa de tendência central, pois a variável oferta-venda foi desconsiderada do modelo. Parecia uma observação, uma justificativa linda, maravilhosa, né? Mas, nesse caso, foi um laudo completo, onde todos os dados coletados eram de oferta, ou seja, imóveis ainda não vendidos disponíveis no mercado. Porém, essa informação foi omitida, não ficou clara, de modo que parecia que eram dados gerais de oferta e de venda misturados, e apenas havia sido desconsiderada a variável, sem que para isso houvesse um tratamento no corpo do laudo. Isso era o suficiente para causar uma reprovação. E quem é que ia saber disso sozinho, não é mesmo? Então, a observação correta, após uma análise, seria: na avaliação, foi utilizado o valor mínimo do intervalo de confiança, pelo modelo estatístico ser composto por dados de oferta e não possuir a variável oferta-venda, e por ser compatível com os imóveis assemelhados da região. Eu sei que isso parece técnico demais, mas calma, eu só quis te mostrar que, assim como esse, existem vários outros detalhes que são possíveis de distinguir somente com a experiência. Você vai conseguir trabalhar com laudos de avaliação. É só seguir uma metodologia que se adequa a você. Como eu já passei por toda essa sensação de não ter informações no mercado e materiais de apoio, eu posso te ajudar com um passo a passo daquilo que você precisa fazer para você eliminar de vez essa insegurança aí que fica dizendo que você não vai conseguir.